nos anos 80. E era ainda mais feio naquela época. E imagina você ter fama de feminista com 13, 14 anos. Né? Na escola era quase aquela menina que era apontada, aquela lá é uma feminista. Né? Era eu e as loucas do ensino médio, porque eu não estava nem no ensino médio, e eu já tinha fama de ser dessa turma terrível de mulheres que era feminista. E a minha história com o feminismo é muito engraçada, porque foi meu pai que chegou em casa e disse assim, sabe, eu estava pensando, e ele disse assim, se tu quer mesmo justiça social, tu tem que ser feminista. E o meu pai era muito daquela coleção Primeiros Passos. Então, eu ganhei na época o que é feminismo e ganhei também o que é capitalismo, o que é comunismo e o que é anarquismo. Tinha uns 13 anos. E a ideia é leia e se descubra. Na época, eu pendi para o anarquismo, que não tem nada a ver com anarquia, mas com um outro modelo de ser humano. E talvez por isso também eu acabei pendendo para a educação, né? Por conta de buscar esse modelo de ser humano, que o Marx no socialismo achava que brotaria, né? Eu já acho que não. Então, eu só vejo uma possibilidade, que é através da educação. Mas foi muito interessante porque foi na época que eu comecei, então, a ler sobre isso. E na época, eu me lembro que eu achei um artigo da Camille Paglia, que é odiada pelas feministas, pelo menos por alguns grupos de feministas norte-americanas. E eu sempre digo, quando me perguntam, né, sobre a Camille Paglia, porque ela é uma personagem bem polêmica, né? Se eu gosto ou não gosto da Camille Paglia, eu sempre digo, adoro a Camille Paglia, porque eu não penso nada como ela. Mas ela é uma mulher tão inteligente, que eu preciso pensar contra mim mesma para poder rebater. E eu sempre gostei de pessoas que tivessem essa capacidade, né, de estimular a forma de pensar. Então, eu considero o texto da Camille Paglia um dos meus textos formadores, bem como As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Uma pena depois ter que rever o meu olhar sobre a Marion, né? Não sei se vocês sabem, se alguém já leu esse livro, o livro é maravilhoso, né? A Lenda do Rei Arthur, mas contada pelas mulheres, né? Principalmente pela Morgana, que sempre foi colocada como a vilã da história. E nesse livro ela é a protagonista. Né? Só que no fim da vida da Marion, ela e o marido foram acusados de abuso infantil, inclusive com casos de estupros em festinhas regadas a drogas, etc. E a própria filha dos dois foi testemunha. Né? Ele acabou preso, ela não foi presa. Mas isso meio que embaça um pouco, né? Mas o livro foi muito importante para mim com 14 anos, porque foi um dos livros que me fez pensar justamente uma das bases dessa disciplina, que é nós temos que contar a história de outra forma. Porque eu adoro até hoje a Lenda do Rei Arthur, mas ela era sempre contada pelo ponto de vista dos homens. Então as mulheres, elas apareciam oscilando entre o mistério e a perversão, né? Todas elas, mesmo a Guinevere, em algum momento são vilãs dentro, né, das versões conhecidas. E ler As Brumas de Avalon me fez perceber que aquele texto da Chimamanda, né, Os Perigos da História Única, que era possível construir uma outra narrativa em que as mulheres colocassem seus pontos de vista e que esses pontos de vista poderiam até ser interpretados como vilania, mas que na maioria das vezes era simplesmente o fato delas não se dobrarem ou não se tornarem pessoas submissas a determinadas ordens. Então o livro foi muito importante para mim naquele momento. E eu me lembro de
professoras, assim, que não me conheciam, me lembro de professora de filosofia que chegou no segundo ano, e ela estava fazendo a chamada, e quando chegou no meu nome, ela disse, tu que é feminista. Então, imagina, chegava nos professores, assim. Mas era, para os meus colegas, uma palavra feia, e que a maioria das meninas, embora pensasse da mesma forma que eu, não assumia por conta, né, desse processo de detração da palavra. A tal ponto que chega, a gente tem que lidar com aquelas pessoas assim, mas por que não igualitarismo, humanismo? E eu sempre digo isso, mas por quê? Porque a palavra feminino, mulher, é tão feia que nós precisamos trocá-la por outra. Então, por que não um homem não pode ser feminista? Né? Mas sempre é aquela desvalorização. Se é algo extremamente ligado às mulheres, você dá a impressão de que os homens não podem se identificar sob o risco de se mascularem, de perder os instrumentos. Aliás, tem sido uma coisa muito legal nos últimos tempos, pegar meninos mais jovens que vão ler livros de aventura, assistir filmes e não se sentem mal em se identificar com uma heroína mulher. Eu acho que isso é um enriquecimento e um ganho para a gente enquanto humanidade. Bom, e aí então ela comenta, né, o fato de que há um processo muito ocidental de construir uma ideologia detratora das mulheres. Ela, né, busca lá a Eva, né, na tradição judaico-cristã, a Pandora, né, que é inclusive uma mulher mandada para ser uma punição para os homens, né? No mundo moderno a gente pode falar da Smurfette, né, também é feita para ser uma punição para os Smurfs. Mas é interessante um elemento, né, é que a curiosidade feminina passa a ser, então, o que há de pior, o que vai ser mais terrível para a humanidade. A curiosidade masculina engendra a ciência, enquanto a curiosidade feminina engendra o apocalipse. É uma coisa interessante, né, mostrar como se dá toda uma criação de uma cultura de 2 pesos e 2 medidas. Tudo aquilo que é trazido, né, pelos homens tem um valor, mas se for trazido por uma mulher vai ter um valor menor ou até catastrófico. E aí ela faz um comentário, né, de que várias das conquistas das mulheres, né, dos direitos que nós temos hoje, foi parte de um trabalho feminista, mas que esse trabalho sofreu um ocultamento que foi tão intenso e tão eficaz que tem muitas coisas que as pessoas nem percebem, né, principalmente as mulheres, que foi feito por mulheres em prol de outras mulheres, e que esse movimento é longo, né, ele tem muito tempo, e aí a gente vai desde o proto-feminismo, né, até o surgimento do movimento com esse termo mesmo, que é um termo originário nos Estados Unidos, por volta de 1911, e que passa então a ser levantado como uma bandeira. Eu sempre me impressiono com, vocês já devem ter passado pelos grupos antifeministas, né? Tem no Facebook, tem no Twitter, etc. E aí eu sempre me dá vontade de rir, porque se não houvesse movimento feminista, essas mulheres não teriam condições de ler e escrever, né? Ou de se colocar e colocar suas opiniões em rede. Então, né, é meio estranho. Então, a primeira coisa que deveria se parar, eu não devo nada ao movimento feminista, para de ler e escrever, né? E aí, ela fala que as mulheres, né, seja individual ou coletivamente, sempre criticaram o destino injusto e muitas vezes amargos que o patriarcado lhes impôs.
E isso é uma das coisas que a gente quer resgatar, né? Até porque se vende uma ideia de que as reivindicações de igualdade são muito modernas, muito contemporâneas, e que antes as mulheres, então, eram a mulher de verdade, né? Aquelas mulheres que simplesmente aceitavam, que eram obedientes, né? Baixavam a cabeça, o que é uma falácia. Então, a gente tem que recuperar esses momentos históricos em que as mulheres se articularam em prol, né, das suas reivindicações. E aí ela faz uma definição que eu achei muito legal sobre o feminismo. Né? O feminismo pode ser definido como a tomada de consciência das mulheres como coletivo humano, da opressão, dominação e exploração de que foram e são objeto por parte do coletivo de homens no seio do patriarcado, sob suas diferentes fases históricas, que as move em busca da liberdade de seu sexo e de todas as transformações da sociedade que sejam necessárias para este fim. Partindo deste princípio, o feminismo se articula como filosofia política e, ao mesmo tempo, como movimento social. Então, a gente pode expressar, né, que o feminismo é, ao mesmo tempo, uma filosofia política, uma teoria do conhecimento e um movimento social. E ele vai ter essas três dimensões. Não é necessário que essas três dimensões andem absolutamente juntas, nem que todas as pessoas que se dizem feministas se expressem nas três dimensões, tá? Mas elas são muito conectadas, elas se retroalimentam e elas tendem a andar juntos. Então, se o movimento avança, o movimento social, a gente vai ter repercussões, tanto na filosofia política quanto na teoria do conhecimento, tá? E vice-versa. E às vezes vai acontecer de um andar mais, outro andar menos. Em geral, a teoria do conhecimento vai estar muito conectada com os movimentos sociais, porque ela retira daí a sua análise de mundo. Mas nem sempre a teoria do conhecimento consegue imprimir com a mesma força a sua marca, né, no mundo e mesmo na filosofia política. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recebi uma oferta de venda, né, do Mercado Livre, que pelos pontos que eu tinha, eu podia assinar o Disney Plus ganhando 3 meses de graça. Vou topar, né? Topei. Junto tem o material da National Geographic, né? O canal tá ali. Tem o Cosmos, tá, gente? Então, isso já vale. Mas tem um dos documentários que se chama Evolução, sobre a evolução humana. São vários episódios. E aí eu fui entrar, a capa tem um homem. Todas as fotos do documentário têm homens. Eu não vi nenhuma mulher, em nenhum momento, em nenhuma das fotos, em nenhuma das imagens. Confesso para vocês que eu perdi toda a vontade de ver, pelo simples fato de que uma narrativa histórica sem mulheres não me interessa. Mas veja, é a narrativa histórica que está num canal de grande repercussão mundial e que as pessoas vão assistir. E vocês vão ver que a gente vai fazer as revisões de pré-história e vocês vão ver que a narrativa é completamente diferente com e sem mulheres. E que um estudo evolucionista que centre na figura masculina, ele tem erros absurdos, como, por exemplo, colocar os homens olhando para o céu e identificando as fases da lua. Gente, homem não tem calendário interno. É uma coisa muito das mulheres, por conta dos ciclos. Então, assim, tanto o princípio da agricultura, quanto o princípio do processo de observação celeste, ele começa por meio das mulheres. Claro que isso vai se conectando e circulando, mas o movimento inicial é muito feminino. Ah, professora, está sendo essencialista? Depende do que. Eu não estou dizendo que a partir daí
você tem uma separação intransponível entre homens e mulheres. Apenas é uma questão de movimento inicial. O problema é quando esse movimento inicial continua sendo creditado aos homens. Então, os homens caçam, os homens plantam, os homens olham para o céu, as mulheres têm filhos. Isso também é essencialista. Assim como é essencialista do partir do princípio de que a força física está só de um lado e não do outro. E aí uma série de coisas. Então, só para mostrar para vocês o quanto é difícil, mas também o quanto é necessário a gente imprimir essa teoria do conhecimento às estruturas e aos modelos de narrativa que nós temos. Seguindo ali, né, ela vai trazer que, além disso, né, o discurso, o feminismo é muito mais, né, que ele é discurso, é reflexão, é uma prática, e que vai ter uma ética e uma forma de estar no mundo. Então, a tomada de consciência feminista transforma inevitavelmente a vida de cada uma das mulheres, e aqui eu vou completar dos homens e de qualquer outra das manifestações de gênero entre os seres humanos, que delas se aproximam, pois a consciência da discriminação supõe uma postura diferente diante dos fatos. Supõe-se dar conta das mentiras, pequenas e grandes, em que a história, a cultura, a economia, os grandes projetos, os pequenos detalhes do cotidiano são alicerçados. Supõe enxergar os micromachismos, as pequenas manobras realizadas por muitos homens todos os dias para manter sob o seu poder as mulheres e a estafa que supõe manter duplas ou mais jornadas de tarefas. Ser consciente de que estamos infrarrepresentadas na política, e ver como a mulher é coisificada no dia a dia, na publicidade. Supõe saber que, segundo a ONU, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de maus tratos ou abuso. E aí eu volto a falar isso com vocês. Quando eu uso o termo mulheres, eu incluo nesse termo, não sei se é o caso da autora, mas é o meu caso, e é assim que eu pretendo ler os livros e os textos. Eu incluo todas as que têm, em algum momento, uma experiência feminina. E aí, por exemplo, eu vou incluir mesmo os trans homens, né, porque eles tiveram essa experiência feminina no início, e entram as trans mulheres, que são corpos, né, que vão sendo feminizados, e eu incluo, inclusive, as crianças, porque todo corpo feminizado, né, estou buscando lá, do Corpos que Importam, da Judith Butler, todos aqueles corpos que são considerados inferiores e passíveis de violência se tornam corpos feminizados. Então, crianças, idosas e idosos acabam entrando também nesse conjunto de corpos feminizados e, portanto, para mim, entram nesse jogo mulheres. Por quê? Porque são corpos sobre os quais o patriarcado, representado por algumas categorias masculinas, exercem a sua violência e constroem a sua masculinidade. Talvez este seja o pior de todos os legados do patriarcado, né? O fato de que o ser macho não se constrói intracorpo masculino, mas nos corpos feminizados que o rodeiam. Você só é macho o suficiente se você mexer com a menina na rua, se você olhar todas as mulheres, se você for agressivo. Então, isso é o que compõe o macho. Ser macho é exercer isso sobre as outras pessoas que são fragilizadas à sua volta. Ser fêmea não passa por isso, mas ser macho, sim. E isso, para mim, é um dos piores legados do patriarcado. Tá? Matriarcado não existe, a gente vai falar disso mais adiante. Prof, eu queria comentar. Fala, Ela comenta sobre a política, né? E daí, nesse domingo, a gente teve várias mulheres sendo eleitas como vereadoras, prefeitos também em algumas cidades. Eu tinha visto hoje de manhã uma vereadora de Joinville, uma mulher negra, que foi já ameaçada de morte, já foi ameaçada de várias coisas, sofreu racismo, por ser a primeira mulher negra vereadora de Joinville. E, enfim, as pessoas, eles estão falando, tipo, a gente mata ela e entra o suplente que é branco, gravando áudios e falando esse tipo de coisa, sabe? Então a gente percebe que já teve mulheres brancas sendo eleitas em Joinville,
Mas aí, quando é mulher negra, a gente percebe que ela tem que passar por esse duplo preconceito, né? Não apenas por ser mulher, mas também por ser negra. E o quanto isso é violento, e ela vai passar por isso. São 4 anos de mandato, ela vai ter que ficar na Câmara passando por esse tipo de coisa, se defender o tempo todo. Essa violência, né, que não é só com ela, não acontece só com ela, óbvio, mas quando a gente entra por esse meio político, a gente percebe o quanto é forte, assim. Por outro lado, apesar disso, que vai ser, mas eu acho que nesse momento, claro, a violência e as ameaças são maiores em cima das mulheres negras, embora a gente veja também com as mulheres que se dizem feministas em geral, né? Então, assim, se você é uma mulher que concorda com aquele modelo, ok, né? Agora, se você faz uma prática feminista, aí é pior. Se for uma mulher negra, uma mulher trans, a gente tem, né, duplos, triplos preconceitos. Às vezes eu vi algumas eleitas que são mulheres trans negras, então, meu Deus, né? Cai tudo em cima delas. Mas, ainda assim, eu acho importantíssimo, Daiane, a gente ressaltar que a gente teve uma renovação belíssima nas câmaras esse ano. E que até essa atitude da ameaça, ela é uma atitude reativa a algo que não havia antes. Então, isso para mim significa vitórias, avanços, claro que é extremamente pesado. E aí eu vou lembrar aquela arte belíssima que foi feita com a Kamala Harris, né, em que colocaram ela e a sombra. Não sei se vocês viram essa imagem. Está a Kamala andando, né, a vice-presidente eleita dos Estados Unidos, com a pasta, né, aquela roupa toda advogada, assim, e a sombra na parede é de uma menina negra de colinha, que é a sombra em cima da menina que foi a primeira menina negra a frequentar o ginasial nos anos 50 nos Estados Unidos, e que teve que ir com escolta do FBI para dentro da escola, né? Então, assim, mostra o tamanho do avanço, né? E eu achei muito lindo do artista colocar que a caminhada daquela menina, né, que aturou horrores, hoje resulta em uma vice-presidente negra nos Estados Unidos, né? Filha de imigrantes, mestiça. Então, assim, acho que tem umas, né? Isso é muito forte, muito bonito. E aí também tem uns comentários, eu não sei se você já chegou a ver isso, de que como as coisas de gênero são, né? Quando se começou a abrir as escolas norte-americanas, que teve um apartheid não oficial, mas era um país com apartheid, para pessoas negras, a própria decisão dos movimentos negros nos Estados Unidos foi que as mulheres fossem na frente, por 2 motivos. Porque eles achavam que as mulheres seriam menos atacadas, o que era mentira, mas que elas não reagiriam tanto, e que isso conseguiria que elas se mantivessem mais tempo do que os homens nessa situação. E eu não sei se vocês já viram documentários e comentários, eles faziam treinamentos do tipo sentar uma menina e ficar circulando ela e xingando com todos os xingamentos possíveis para ver o quanto ela aguentava sem reagir, sem chorar. E aí você vê isso como paciência, obediência, mas é força. E como isso foi generificado também. Há uma pressão extremamente forte em cima das mulheres negras que forem avançar na política, mas a gente que é eleitor, e eu fui votante da Maria Rita não ficou como suplente, mas eu fiquei muito chateada, por exemplo, com a Alice, que eu sou super fã dela também, né, que foi super bem votada, mas não conseguiu nem entrar como suplente por conta, né, das idiosincrasias do sistema eleitoral. Mas como é importante que nós, eleitores e eleitoras, sejamos também
essa segurança dessas eleitas, porque é a única esperança que nós temos de uma renovação política, né? Que ela vem através das mulheres, que ela vem, e ela vai vir muito através das mulheres negras, por conta disso. Só para vocês terem uma parte assim, sobre isso. Semana passada saiu o resultado do Prêmio Machado. Não sei se vocês acompanham ele, né, da minha vida de literatura. O Prêmio Machado foi criado pela Dark Side, que é uma das editoras de literatura de gênero, né? Literatura de gênero que a gente chama policial, horror, ficção científica, né? Então, todos os gêneros que não é aquele gênero realista mesmo. E o que aconteceu? Dos 5 que ganharam o prêmio, 4 são negras, né? Tem uma moça branca e um outro rapaz que eu teria que perguntar como é que ele se denomina, se negro ou se branco. Tá? Porque houve discussões, eu disse que ele era negro e o meu marido disse que ele era branco, mas nós ficamos naquilo, tem que ver com ele. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Vocês acreditam que teve gente no Twitter que foi reclamar? Ai, agora tem que ser negro para ganhar concurso? Eu nunca vi ninguém reclamar quando tem 5 brancos, mas ali apareceu. Parece gente, ser universal, né? Tipo, branco é universal e quando tem um negro já destoa dali, então vamos ter que ir chocado. Eu que sou finalista do Jabuti, os 5 da minha categoria são brancos. 2 mulheres, 3 homens. Os 5 são brancos. Ninguém foi reclamar. Eu não vi nenhum negro reclamar. Ai, agora só tem. Ninguém reclama. Agora, porque o prêmio Machado. E aí você vai ler as sinopses do material, porque é tudo, assim, são projetos, né? Gente, é lindíssimo. É renovação. E é renovação no sentido de que eles são homens e mulheres trazendo um tipo de existência, um tipo de diversidade que nós, escritores brancos de classe média, conhecemos por estereótipo quando se conhece. Elas não. Eles têm uma vivência, uma experiência, e isso vai ser uma lufada de ar fresco dentro da literatura de gênero. Né? Então, assim, Senhor, dá-me paciência, porque se me der força, eu saio na porrada com essa gente, né? Porque não é dose. Então, só para mostrar, assim, tudo é uma caminhada, é uma longa caminhada mesmo, mas é importante, e essa é a minha defesa, né, que essas coisas sejam pensadas e interpretadas de maneira coletiva. Porque se não for coletivo, a gente perde. E ser coletivo é isso, é pensar novas formas de construir narrativas, pensar novas formas de inclusão e de fazer o nosso trabalho colocando a maior diversidade possível para que as próximas gerações não se choquem quando uma menina vence um menino ou quando uma pessoa negra vence uma pessoa branca. Que isso não vire um escândalo da vez. E simplesmente, tá, ok, é assim, né? Que essas marcas nem venham aparecer. Mas isso só no nosso trabalho, né, gente? Então, vamos educar para um mundo melhor. Bom, e aí, né, chega justamente no próximo parágrafo dela, que ela fala da capacidade emancipadora, né, do feminismo, quando transforma as relações entre homens e mulheres, transforma os sentidos, né, que a gente lida com todas as áreas do conhecimento, né, elimina a ideia de um masculino como universal. E aí ela comenta, né, que a sua importância é de tal calibre que não podemos conhecer todas as suas consequências. Cada um dos seus efeitos pontuais, seja a diminuição da taxa de natalidade, a transformação industrial, até mesmo a organização do trabalho. E aí ela usa uma metáfora que eu achei muito bonita, né? Que, o feminismo é também uma lanterna, né? Uma luz que se joga sobre as sombras
da nossa sociedade e da forma como a nossa sociedade está organizada, e que aí a gente olha para essas sombras e tenta desmanchá-las, e que nisso é que nós temos uma riqueza enorme de democratizar verdadeiramente o mundo, né? E acabar com ir contra, né, iluminar os quartos escuros da intolerância, do preconceito, dos abusos. Ela fala do Lilás, e aí ela entra na história do incêndio da tecelagem. Gente, esse incêndio da tecelagem tem tanta discussão. Primeiro, ele não foi em 8 de março, ele foi em 25 de março. Segundo, ele só vai ser lembrado mesmo nos anos 70, quando o feminismo consegue, na ONU, estabelecer o Dia Internacional da Mulher e estabelecer a ideia da década da mulher, né, que é 75, 85. Só para vocês terem uma ideia, gente, já se comemorava 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. O problema é que 8 de março está ligado à Revolução Russa. E nos anos 70 não se podia usar a Revolução Russa, né, para isso. Nem o fato de que a proposta de um Dia Internacional das lutas femininas por direitos, essa é a proposta inicial, foi feita em 1911 pela Clara Zetkin, uma das líderes comunistas da Alemanha. Então, assim, era muito comunismo. Então, eles desencavaram essa história. E aí é óbvio que essa história do Lilás ali também é uma história mitológica, tá? Que não tem nada a ver com esse incêndio que realmente aconteceu, mas que só foi levantado como bandeira para afastar o dia 8 de março dessa historicidade da Revolução Russa, tá? O Lilás, gente, ele, na verdade, ele vem das cores que as próprias sufragetes vão trazer, que eram o verde da esperança, o branco da pureza e o lilás, que era a cor da persistência. Então, essas outras duas cores caíram, mas a persistência do lilás ficou. Tanto que elas usavam as violetas, né? Aquelas violetinhas manchadas de branco e lilás, como forma de se reconhecerem, elas botavam nos chapéus e tudo. Então, são as cores das sufragetes, mas permanece o lilás, então até hoje. Outros dizem que é porque a mistura do rosa e do azul também não tem nada a ver, porque até a metade do século rosa é da cor de menino e azul é da cor de menina, né? Tem artigos sobre isso. O azul era considerado mais pacífico, mais saboroso, e além de tudo é da cor do manto de Nossa Senhora. Tá? Enquanto o rosa é de uma forma atenuada do vermelho e, portanto, ficava melhor para meninos. Há teorias de que a feminização do rosa vem também em função da Guerra Fria, porque era necessário feminizar o vermelho e tornar o azul viril, né? E não mais o vermelho ser a cor da virilidade, né? Que era até então. Então, vejam, nós temos aí uma série de elementos, mas nenhum estudo específico para pegar fato por fato e dizer que é isso. Ela, então, vai pegar determinados conceitos chaves e vai esmiuçar esses conceitos, porque ela diz que eles são os instrumentos fundamentais para analisar as sociedades, né, e que foram construídos dentro da teoria feminista. Primeiro é o androcentrismo, né? O mundo se define em masculino e ao homem é atribuída a representação da humanidade. Isto é o androcentrismo, considerado o homem como medidor de todas as coisas. E aí ela vai dizer que o androcentrismo acaba distorcendo e deformando, né, a realidade, as ciências, tendo consequências para a vida cotidiana ao se colocar o homem
né, como essa figura que, em volta do que tudo é construído. Quando eu fiz o sanduíche do doutorado na França, a gente ficou na Cité Universitaire, né, que é uma cidade que foi construída com prédios de cada país. É um campus que a França tem para receber estudantes do mundo inteiro. Começou com uma doação, né, de um homem rico que doou uma parte, né, uma série de casas, um terreno enorme para se construir casas para estudantes que vinham, né, de outros países estudarem na França, e depois se foi abrindo para vários países. Então tem, por exemplo, a Casa do Brasil, né? Cada país tem a Casa dos Estados Unidos, tem a Casa da Argentina, tem a Casa do Uruguai, tem a Casa da Inglaterra, a Casa da Noruega. A Casa da Noruega fica em frente da Casa do Brasil, por exemplo. Tá? Então, assim, os países eles têm uma administração própria e 80% da ocupação é de pessoas vindo daquele país e 20% de outros para que haja circulação. Então, a ideia é que esses estudantes troquem, façam conexões, ligações, etc. E quando eu morei lá, eu morei, então, um mês que era onde, né, ficava a administração, porque não tinha lugar na Casa do Brasil. Depois a gente foi para a Casa do Brasil. Só que a Casa do Brasil, ela é considerada patrimônio, porque ela foi toda projetada pelo Le Corbusier. O Le Corbusier é, né, um patrono da arquitetura na França, foi professor do Oscar Niemeyer, né? E assim como Niemeyer, ele é um apaixonado por fazer garajões, né? Então, assim, a Casa do Brasil é um garajão. Não pensem que é nada muito bonito, é horroroso. É um garajão de portas coloridas, mas é um garajão. Só que aí você descobre que o Le Corbusier, ele fez uma casa toda para o ser humano médio. O ser humano médio tem 1,70 m. E sim, o ser humano médio é um homem. Porque essa não é a média de altura das mulheres, a não ser que você seja norueguesa. E aí pensa bem, né? A arquitetura é feita de forma androcêntrica. A ergonomia é feita de forma androcêntrica. Quem de vocês dirige? Os carros são feitos para homens. Não são feitos para mulheres. Porque o carro não é ergonômico para o corpo feminino. Ele é ergonômico para o corpo masculino. E o mesmo tu vai ter com cadeiras, o mesmo tu vai ter com N coisas. Por exemplo, a altura do extintor de incêndio. A altura do extintor de incêndio é para homens. Tentem tirar um extintor da parede e vocês vão ver que não é para mulheres, é para homens. Então, a gente tem um mundo em que a medida, entendam a palavra, o homem é a medida de todas as coisas. Sim, porque se mede um homem e se organiza o mundo a partir dessa medida. Então, para vocês terem ideia do quanto esse androcentrismo é um problema, né? Inclusive nas pesquisas médicas, etc. Né? Você vai ter aí, né, uma série de outras questões em que o androcentrismo é complicado. Depois ela traz a questão do patriarcado, né? E aí tem toda uma discussão, né, sobre patriarcado e o papel do capitalismo no patriarcado, porque afinal o patriarcado é algo bem mais antigo, tá? Mas a gente vai deixar essas discussões para depois, senão a gente vai se aprofundar muito aqui. Mas é interessante entender que esse patriarcado é uma peça-chave e ela o define como forma de organização política, econômica, religiosa, social, baseada na ideia de autoridade e liderança do homem, no qual se dá o predomínio dos homens sobre as mulheres, do marido sobre as esposas, do pai sobre a mãe, dos velhos sobre os jovens, da linhagem paterna sobre a materna. O patriarcado surgiu na tomada de poder histórico por parte dos homens que se apropriaram da sexualidade e reprodução das mulheres e seus produtos, os filhos, criando ao mesmo tempo uma ordem simbólica por meio dos mitos e da religião que perpetuam como única estrutura possível.
Então, a gente vai ter um texto só sobre patriarcado, a gente vai estudar isso com bastante mais profundidade, mas é interessante entender que o patriarcado, ele é esse sistema político elaborado a partir do androcentrismo, mas que tem também como foco específico o controle e o domínio do corpo feminino para poder controlar a geração. O que é a geração? Né? É aquilo que sai dos ventres das mulheres. A única forma de se ter controle sobre isso é controlando as relações sexuais das mulheres e as formas como elas usam o seu corpo. Nos anos 70, inclusive, as feministas vão popularizar a ideia de que o pessoal é político por isso, né? Porque há toda uma política de dominação dos corpos e das consciências femininas. Esses elementos são muito importantes para a gente entender a violência de gênero e a forma como se faz o controle do comportamento feminino a partir, né, não apenas da educação, mas dos discursos, né? Então, até mesmo quando a gente está braba e chama alguém de vadia, eu estou furiosa com uma mulher que fez uma coisa horrível para as mulheres, né? Aí eu vou lá e xingo ela de vadia. Você está fazendo violência de gênero? Sim. Mas essa mulher foi contra outras mulheres, ela merece ser chamada assim. Não, ninguém merece ser chamada assim, porque você está exercendo sobre ela uma ideia de controle do corpo dela. E ela faz com o corpo dela o que ela quiser. E isso não a torna pior do que nada, nem do que ninguém. Você não vai para o Twitter xingar um homem de vadio. E quando se usa termos sexuais para os homens, em geral isso vai ser lido como um elogio, enquanto para as mulheres é como um demérito. Então, tenta-se furiosamente não usar esses termos, né, que acabam sendo eles uma continuação desse controle. Então, ela afirma, inclusive, que apesar de todos os avanços que nós tivemos, tem muitos problemas que mudaram, mas não desapareceram, se reorganizaram de outra forma. Então, o patriarcado continua exercendo o seu poder. E aí, né, a gente tem que lembrar disso cada vez que usa um filho da puta, por exemplo. Então, assim, a pobre da puta é a que leva. O meu filho volta e meia fica tentando buscar coisas. Mãe, quem sabe a gente usa outra coisa. Porque é um xingamento que, infelizmente, eu não consegui me dissociar dele. Ele ainda está muito preso em mim. Antes de eu me dar conta, eu já larguei. E o Miguel fica procurando palavras para colocar nesse lugar, porque realmente é, entre muitos, né, esse controle do corpo feminino através da palavra, e uma palavra que desfaz, né, da forma como as mulheres lidam com a sua sexualidade, como se isso rebaixasse. E assim, até onde eu sei, exercer a sexualidade não diminui o QI, não diminui a capacidade de trabalho e não diminui a nossa moral por isso. Mas nós ainda lidamos dessa forma, né? E nós temos toda uma sociedade para... Então, assim, para o menino é parabéns, para a menina é... Menina, não faz uma coisa dessa. Que feio. E é sempre essa ideia sendo recolocada. Não é à toa, gente, que um dos ataques mais comuns às mulheres virtualmente é mostrá-las nuas ou em situações sexuais. Os homens põem um tapinha no ombro, né? Agora a mulher é feio, é humilhante, e as próprias mulheres se sentem humilhadas, né? Então há nesse... eu me lembro, acho que foi a Jennifer Lawrence, que saiu a história de que iam publicar umas fotos dela pelada, ela publicou. Pronto, eu vou tirar o poder da mão deles. Antes que eles publiquem, eu publico. Eu tô aqui pelada, eu tenho um corpo.
Então, é aquilo que a gente falou na outra aula, né? Ter um corpo e esse corpo ser feminino ou feminizado te torna pior em qualquer situação. E nós temos que ultrapassar essa ideia, né? Essa construção.